Estamos mais um ano aqui reunidos para discutir os cultivos outonais e os cultivos de cobertura de inverno. É uma satisfação muito grande receber esse grande público, um público muito interessado. Estamos aí girando por vários cultivos com mini palestras e ao final do dia estaremos aí com uma palestra de fechamento para a gente discutir quais foram as principais conclusões do dia. Inclusive demonstrando raízes no perfil do solo e discutindo um pouco mais essa questão de subsolagem dentro do sistema agrícola. Mais uma vez, é uma satisfação muito grande receber todo esse público aqui e esperamos que esses conhecimentos se revertam em uma maior área cultivada durante o período outonal e de inverno. Muito obrigado. Da grande importância que isso tem para a cooperativa agrária, para nossos cooperados, para realmente ver as opções que existem para aproveitar um momento que os solos estão descobertos, seja ele para colheita, ter alguma receita extra, ou para cobertura do solo, já que a questão é muito importante para evitar erosão e reciclar nutrientes. Então é uma oportunidade única para os cooperados e a importância que cada ano vem crescendo, que todas as empresas parceiras vêm participando e trazendo seus produtos para o cooperado para poder fazer a melhor escolha que serve para a área dele. Olá, meu nome é Josiane, eu sou pesquisadora do IDR Paraná, trabalho com melhoramento de plantas forrageiras e também de cobertura do solo. E hoje estou aqui na FAPA participando desse giro sobre as culturas outonais e vou falar um pouco aqui para vocês sobre a IPR Suprema, que é uma aveia branca que é destinada tanto à forragem, planta forrageira, como cobertura do solo. Nesse caso aqui, essa cultivar ela foi plantada em fevereiro, não é uma época que é uma época recomendada e o que nos chama a atenção é o seu pleno desenvolvimento mesmo nessa condição adversa. Ao contrário de outros cultivares que encurtaram o seu ciclo, a gente pode observar aqui que ela continua aqui, ainda não entrou no emborrachamento, em pleno desenvolvimento, plantas sadias, sendo altamente recomendada para a cobertura do solo, que é o foco aqui desse evento. Por outro lado, quando falamos de aveia preta, nós temos uma excelente opção que é a Iapar 61 Ibiporã. Apesar de ser uma cultivar que já existe há muitos anos no mercado, ela ainda tem um altíssimo potencial produtivo, tanto para forragem quanto para a cobertura do solo. Sendo que a gente pode, aqui nessa região de Guarapuava, nesse último ensaio, foi produzido mais de 9.000 quilos por hectare de matéria seca da Iapar 61. E trazendo aqui então para uma outra opção também de aveia preta, a gente tem a IPR Cabocla. A IPR Cabocla, ao contrário da Iapar 61, que tem um ciclo muito longo, ela tem um ciclo muito curto. Por volta de uns 90 dias ela já entra no estágio de florescimento. Aqui, como foi plantado antecipado, ela já está totalmente florescida. Ah, então pode vir a pergunta, ela não serve para a cobertura do solo? Serve sim, inclusive ela é uma boa indicação. Porém, se a gente utilizar um mix, se a gente fizer uma mistura, né, fazer um mix da IPR Cabocla com o nabo também do IDR Paraná e a ervilha 83, que também está fazendo parte aqui desse giro, a gente tem uma boa opção para a cobertura do solo. E por último, uma excelente opção que temos em cultivar aqui do IDR Paraná, agora nós estamos falando de um triticale, que é o triticale IPR Prata. Como a gente pode observar, faixas amplamente sadias, com altíssima cobertura do solo, então aqui protegendo o solo contra plantas daninhas. Uma excelente opção aqui para a cobertura do solo, também aqui no cultivar do IDR Paraná. Para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, são todos convidados a conhecer o IDR Paraná e vir participar também dos próximos eventos aqui da FAPA, como esse giro técnico. Lembrando que as plantas de cobertura, elas são importantes para todo o sucesso produtivo. Olá pessoal, eu me chamo Gustavo Chimarelli, sou supervisor comercial da UR Genética. Estamos aqui marcando presença em mais uma edição do Giro e Campo de Cultivos Outonais da FAPA. Hoje estamos apresentando algumas das nossas cultivares de trigo, opções para o produtor para posicionamento nesse vazio outonal. Nessa edição trouxemos 3 cultivares
para a destinação para a indústria moageira, sendo elas o RS Falcão e o RS Turbo, duas cultivares de ciclo precoce, com ótimo potencial produtivo e excelente segurança, e o nosso grande lançamento para essa safra, o RS Ferrari, nosso material de ciclo hiper precoce, material que vem com um ciclo ainda mais rápido, com ótimo potencial produtivo e uma segurança padrão OR Genética. Além dessas três cultivares, temos mais uma cultivar lançamento para essa safra para o segmento de nutrição animal, o RS Trato Mix, material que vem como uma opção para diversificação na rotação de cultura do produtor pensando num cultivo outonal. E para mais informações, sigam as nossas redes sociais, @OR Genética. OR Genética, genética para superar recordes. Fala pessoal, me chamo Vinícius, sou promotor comercial da marca Biotrigo, uma marca do Grupo GDM, onde hoje a gente está aqui no Dia de Campo da Agrária, onde estamos aí apresentando cultivares que vêm se adaptando a esse novo cultivo para a região, o cultivo outonal de trigo. Pessoal, para hoje nós trouxemos então duas cultivares que se adaptam muito bem a essa questão. Duas cultivares aí, uma de ciclo super precoce e outra de ciclo hiper precoce. A primeira então, Tebil Calibre, uma cultivar de ciclo super precoce, onde uma das mensagens que ela traz é: nunca se colheu tanto em tão pouco tempo. Por quê, pessoal? Uma cultivar aí que alia altas produtividades, ou seja, alto teto produtivo, com um ciclo mais curto. Além disso, uma cultivar com pacote sanitário excelente, principalmente quando a gente fala aí de mosaico, brusone e também de manchas. Pessoal, pontos de atenção dessa cultivar. Primeiro ponto, giberela. Então a gente tem que ter um cuidado a mais com essa doença de espiga. E outro ponto aí seria a mancha amarela. Uma cultivar aí que então, como eu já falei, entrega alto teto produtivo aliado a muita segurança. Quando a gente vai falar então da outra cultivar que nós trouxemos aqui, Biotrigo Veloz, uma cultivar aí lançamento do nosso portfólio, cultivar mais rápida do nosso portfólio, um ciclo hiper precoce. Então também ali aí uma hiper precocidade com altos tetos produtivos. Uma cultivar aí que tem um posicionamento para áreas de alta fertilidade, justamente para buscar então esse máximo rendimento. Como também Calibre é uma cultivar aí que alia uma alta segurança, principalmente quando a gente vem falando aí de mosaico, da própria mancha amarela, oídio, brusone, espiga, e o ponto de atenção dessa cultivar seria aí justamente a questão da ferrugem. Aí vem atrelado também principalmente a um manejo preventivo dessa doença. Pessoal, a gente sempre fica à disposição, nós da Biotrigo aí, você pode adquirir mais informações tanto no nosso site quanto pela equipe da Biotrigo. Eu sou a Juliana Salomão, zootecnista e supervisora comercial da Biotrigo Nutrição Animal no Paraná. Estamos em mais um evento outonal da FAPA para apresentar algumas alternativas que nós temos dentro da empresa para esse período e também para o inverno. Aqui nós trouxemos os materiais de pastejo, recomendados para pastejo, que são materiais recomendados para esse plantio antecipado pós-soja, muito interessante para uma integração lavoura-pecuária, que são materiais que nós plantamos a partir de março, com um ciclo vegetativo largo, então eles nos proporcionam bastante matéria verde com qualidade e também importante para o sistema produtivo, descompactação de solo, ciclagem de nutrientes e também no controle de plantas daninhas, além dos benefícios aos animais. Então, teor de proteína alto, digestibilidade muito boa, que vai contribuir bastante também na hora de transformar isso em carne ou em leite. Então, nós temos o Lennox, que é um material de ciclo mais largo, com bom desempenho. Temos o X-Front, já é uma alternativa de pastejo, só que com ciclo um pouco mais curto. Então aquele produtor que talvez não queira fazer um pastejo tão largo, que ainda quer colocar alguma coisa no inverno, esse material vem muito bem, com uma rusticidade muito boa. Então um ponto melhor para a brusone na folha, para esse plantio antecipado. Um pouco mais rústico em relação, tolera um pouco mais de uma relação de solo de pH mais baixo, saturação de alumínio e entrega muito bem também. Além dos materiais de silagem, que hoje nós estamos com o Energix 204, estamos melhorando na questão de perfilhamento, então material que vem perfilhando muito bem, com uma sanidade muito boa, um porte de planta mais alto, e isso vai contribuir para uma produção de
matéria verde bastante alta, além da qualidade. Nós estamos trabalhando, o Energia 204 é uma monocultivar, isso faz com que a gente consiga trabalhar com um regulador de crescimento para ter essa segurança melhor no acamamento ali, além de um padrão de espigamento melhor, que vai contribuir para o amido dessa silagem. Então, um amido mais alto e uma composição, um equilíbrio melhor nutricional desse material. Para mais informações dos materiais do nosso portfólio, entre em contato com a nossa equipe técnica, parceira da cooperativa, e também nas nossas redes sociais e site. Obrigada! Eu sou a Lúcia, sou entomologista da FAPA e hoje nesse giro técnico nós estamos falando da importância do manejo de dessecação para pré-plantio das culturas de inverno, então o manejo das coberturas, principalmente em relação às lagartas e outros insetos que possam estar presentes ali. E para essa estratégia, nós temos como ferramentas produtos biológicos, que precisam ser utilizados com um período maior, até pela ação deles serem mais lentas, e temos inseticidas também, principalmente as diamidas, que são recomendadas nesse momento, onde a gente tem o controle do inseto que estiver ali presente, mas tem uma preservação dos inimigos naturais, por ser um produto mais seletivo e que é recomendado nesse momento. Olá, estamos aqui no Giro Técnico de Cultivos Outonais e Cultivos de Inverno. Nós da PG Seeds estamos participando, trazendo novas alternativas de outonal e inverno que favorecem os sistemas produtivos, como incorporação de nitrogênio, melhoria da biologia do solo e também diversificação de cultivos. Com isso nós melhoramos colocando nitrogênio no solo, colocando micro-organismos com as nossas plantas de cobertura que vão alimentar esses micro-organismos que vão favorecer todo o sistema. Nossas ervilhacas apresentadas, a SS Ametista, a SS Combate e a nova cultivar de ervilhaca peluda, a PGV 2501, material altamente resistente a baixas temperaturas, um material que produz muita vida microbiológica, inclusive minhocas no solo. Com isso, nós estamos oferecendo alternativas para o agricultor, para diversificação de culturas, diversificação de espécies e melhorias do sistema produtivo, inclusive milho e soja. Aqui na FAPA, nós também temos a aveia forrageira fronteira. É importante salientar que nos ensaios conduzidos aqui pela Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária, FAPA, esta aveia, por 2 anos consecutivos, foi a campeã de produção de matéria seca, pensando em ensaios de cobertura de solo. Essa aveia agrega sanidade, produtividade de matéria seca e um perfeito ajuste nos sistemas produtivos. A PG Seeds trabalha com uma diversidade de espécies e novos melhoramentos, tentando trazer para o sistema produtivo novas alternativas. Hoje temos uma linha de aveia forrageira que vai complementar a aveia fronteira, com diversos usos para pré-secado, para pastejo, para plantas de cobertura, ervilhacas que vão contribuir para incorporação de nitrogênio no solo e melhoria da vida microbiana, e nesse sentido nós temos aqui a nova ervilhaca peluda, a PGV 2501. As vantagens dessa ervilhaca, aquelas que nós já temos no mercado, são maior produção de matéria seca, alta agressividade de raízes, suporta muito bem solos ácidos e principalmente nessa região aqui de Guarapuava, a região mais fria do Paraná. Essa planta suporta muito bem as baixas temperaturas que podem acontecer na região. Com isso nós vamos ter uma sustentabilidade e também uma segurança maior nas plantas de cobertura que podem vir a ser associados com as diversas espécies que estão sendo apresentadas em mix de plantas, para termos maiores rendimentos e melhor aproveitamento de cada espécie e cada cultivar. Essa estação nós vamos abordar o tema manejo outonal de plantas daninhas, ou seja, manejo de plantas daninhas após a colheita das culturas de verão e pré-semeadura das culturas de outono, ou então mesmo em áreas onde não se trabalha com culturas outonais, mas
fazendo o manejo de plantas daninhas para evitar que essas plantas se multipliquem antes do cultivo do inverno que vem lá na frente. Então tem duas situações basicamente a grosso modo. Primeiro, a dessecação onde vai se fazer uma cultura outonal e a dessecação onde não vai se fazer cultura outonal, mas se vai fazer o cultivo de inverno que é posterior, lá agora em maio, junho, por aí. Tá? Onde vai se fazer, de qualquer forma, todo o manejo de plantas daninhas ele é importante no outono. Para quê? Para interromper o ciclo das espécies, para que elas não se multipliquem. Porque durante o ano nós temos dois períodos que nós temos culturas sempre no ano, seja no inverno ou no verão. Dentro das culturas é natural se fazer manejo de plantas daninhas até para não competir com as culturas e não prejudicar o rendimento das culturas. Porém, no outono nós temos um período entre a colheita da soja, do milho, do feijão, até o cultivo de inverno, que é trigo ou cevada. Nós temos um período aí que varia de 2 a 4 meses, que se não tiver nenhum cultivo nesse período, ele fica descoberto, o solo fica descoberto e aí entrada de luz, área descoberta, favorece a germinação e desenvolvimento de plantas daninhas. Sementes que estão no solo, ainda tem temperatura, nessa época elas vão germinar e vão se multiplicar. Então, para evitar que essas plantas se multipliquem, a gente entra com uma estratégia de fazer um manejo delas antes de elas se multiplicarem, nesse período onde não tem culturas no campo. Isso é importante para quê? Porque se eu não multiplicar elas e não produzir semente, ao longo dos anos eu vou ter cada vez uma condição mais favorável, ou seja, com menor infestação. Se as sementes que estão no solo germinam e eu controlo antes que elas multipliquem semente novamente, ao longo do tempo eu vou ter uma área com menor infestação, o que facilita para qualquer cultura que venha a ser plantada nessa área. Alguns cuidados precisam ser tomados, principalmente quando se trabalha com culturas outonais, seja ela aveia, centeio, sorgo, milheto, ervilhar, canabo, enfim, qualquer que seja a cultura outonal, ela é plantada logo após a colheita de verão, se entra plantando a cultura de outono. Porém, nesse meio, quando a gente vai fazer a dessecação da vegetação que ficou ali, que está ali de plantas daninhas, eu também preciso tomar cuidado para que o herbicida que eu use nesse momento, ele não me cause problema de residual no solo que venha afetar a cultura que eu vou plantar na sequência. Então, a gente tem uma diversidade bem grande de moléculas para uso no outono, porém, quando se trabalha com cultivos outonais, logo após a dessecação, esse grupo ele se restringe a poucas moléculas, que são aquelas que permitem que eu desseque a vegetação que está ali, mas ao mesmo tempo não cause problema para as culturas que vêm sendo instaladas na sequência. Isso não é diferente pensando nas diferentes culturas que a gente faz no outono, aliás, no verão e no inverno também. Porém, no outono, como a gente tem uma diversidade muito grande de espécies que se trabalha, espécies que não são muito conhecidas muitas vezes, a gente não tem, de modo geral, não tem muita informação disponível. Mas nós aqui na FAPA a gente faz, para todas essas culturas outonais, a gente avalia quais são as moléculas herbicidas que eu poderia usar para preparar essa área para plantar essas culturas depois, que não venham a causar problemas para elas. Eu sou Rafael Afonso Baumbach, sou representante da Advanta Seeds para a região sul do Brasil. A Advanta é a divisão de sementes do grupo UPL e nós trabalhamos forte com sorgo, canola e girassol. Toda a linha de sorgo, né, sorgo granífero, sorgo pastejo, sorgo silagem, genética de qualidade muito produtiva, aliado à tecnologia iGRAU, no caso dos sorgos. São sorgos resistentes aos herbicidas da família das imidazolinonas, onde que a UPL já tem um herbicida chamado Zelone, já com registro para a cultura do sorgo, para a gente usar para controle de ervas daninhas em pré-emergência e pós-emergência, folha estreita ou folha larga. No caso das canolas, a gente está vindo com uma nova genética de lançamento esse ano de canolas, 3 novas genéticas que já estão registradas no Brasil, com teto produtivo altíssimo, e todas Clearfields, que a tecnologia Clearfield também é a resistência de canola aos herbicidas da família das imidazolinonas. Você também pode usar para controlar as nabiças, os nabos, né? Que também é uma brássica que acaba tendo
competição, a mato competição a gente controla. E no caso dos girassóis também, girassol Clearfield, superprodutivos alto-oleicos. Aqui na FAPA, hoje, no evento a gente está conduzindo, mostrando as novas culturas de canola que a gente tem para o mercado, para a produção de óleo para alimentação humana e também o viés que está tendo agora de óleo para biocombustível, onde que gera o dobro de óleo que a cultura da soja, então a canola é o soja do inverno. Tem uma produtividade praticamente a metade do que o soja por hectare, né, produção, porém entrega o dobro de óleo. Então acaba tendo a mesma lucratividade que a cultura do soja, com rotação de culturas e estabilidade para o produtor, tendo sustentabilidade, regeneração, segurança e lucratividade. Você querendo conhecer mais sobre as nossas culturas e tecnologias empregadas na semente, você pode acessar o site da Advanta Seeds no Brasil, né, as nossas redes sociais, conversar com a equipe do agronômico da cooperativa agrária, estão todos treinados e capacitados. E o Instituto de Pesquisa da FAPA também vem desenvolvendo toda a linha de pesquisa e as melhores formas para a gente ter o melhor resultado. Olá, me chamo Felipe, sou gerente de canola e carinata para o Brasil e para o Paraguai. Represento a Nufarm, a empresa multinacional australiana que agora está voltando ainda mais forte no Brasil com a parte de sementes e com a parte de defensivos. Para aqui, para a feira de culturas outonais, a gente trouxe a carinata com as tecnologias da Diamond, que é a canola mais precoce que existe no mercado, a Nuola, que é a canola mais plantada no Brasil, quase 80% de toda a canola plantada no Brasil é dessa variedade, é uma variedade tardia com alto teto produtivo. A gente trouxe a Trophy, que é uma canola com tolerância ao grupo das triazinas, como a atrazina e teburtilazina, e o que garante também com que o produtor possa manejar a canola em ambientes com folha larga, né, e plantas daninhas e controle até da soja guaxa. Aqui a gente traz um pouco o efeito da matéria orgânica deixada e da palhada deixada pelas brascas. Então, no caso da canola, algo em torno de 8 a 10 toneladas de matéria seca, e no caso da carinata, que a gente também trouxe, deixa algo em torno de 20 toneladas de matéria seca acima do solo. Ou seja, desbancando a mística de que as brascas não mantêm matéria orgânica no solo. O que muda é a relação CN, então ela recicla muito rápido, mas deixar a matéria ela deixa. E por fim, a gente traz a carinata. Essa daqui é uma prima da canola. Todo o óleo dela é usado para para produção de combustível de avião. É uma planta que chegou para ficar no Brasil. Ela tem uma alta pegada de carbono e o poder de descompactação do solo muito grande. Então a gente está falando de uma raiz que aumenta a porosidade no solo, que elimina nematóide, controla nematóide e ainda faz todo o benefício de reciclagem de nutrientes. A carinata, quando ela é feita a aquisição da semente, é feito o contrato de garantia de compra do grão. Esse ano a gente teve preços variando de R$ 150 a R$ 128 o saco. Uma cultura que produz uma média conservadora de 25 sacos por hectare com um custo de produção de 20, ou seja, é uma excelente alternativa para cobertura e produção com renda no outono e inverno da região. Boa tarde, meu nome é Ederson, eu trabalho na Nufarm. Vamos falar um pouco aqui das alternativas que nós trouxemos aqui para as faixas outonais da FAPA em 2025. A Nufarm, só para título assim de informação, ela é a nova marca da empresa Nucid. Então nós operávamos com a marca Nucid até agora, passamos até uma mudança de marca e nos chamamos a partir de agora Nufarm. O que nós trouxemos aqui, numa primeira linha, nessa bateria, são os sorgos com seus múltiplos propósitos. Então nós temos sorgo para grão, temos sorgo para silagem, que é esse que está aqui ao lado, e temos sorgo para produção de pastejo ou para corte verde. Então a Nucid ela é hoje líder nacional, não só nacional, como na América Latina, no fornecimento de genética em sorgos. A alternativa do sorgo granífero na região do Guarapuava é um pouco mais limitante por questão climática. Então, realmente é um material que a gente teria que plantar bastante cedo, final de janeiro, alguma coisa assim, para que eu conseguisse colher grão de sorgo aqui na região.
também não é uma região que tem um mercado muito consolidado, um comprador muito consolidado. Mas quem tiver propriedade, por exemplo, mais pegando para o lado do sudoeste, Candói, Nova Laranjeiras, enfim, nessa região, já é uma região climaticamente mais favorável para o sorgo de grão, para a colheita de sorgo e também com compradores, digamos assim, mais facilmente encontra compradores nessa região. Nessa faixa do centro, nós temos a alternativa que são os sorgos silagem. Então aqui nós temos dois, o Qualicilo, que é super precoce, e o Nusil 406, que é um material de ciclo um pouco mais longo e de mais produção de massa. A questão do Qualicilo ser super precoce favorece bastante a implantação aqui na região, justamente por ser uma planta que eu consigo ter um ciclo curto. Então é um material que com 110 dias aproximadamente em safrinha eu consigo ter o corte desse material com grãos, com amido, com a silagem de boa qualidade. E aqui ao lado nós temos o 406, que também é um sorgo de silagem, já de um ciclo um pouco mais longo, mas com estatura maior de planta, com mais produção de massa. Então ele vai dar por volta de 10 dias a mais que o Qualicilo, porém também com uma produção de massa mais significativa. Então o material que eu produzi por volta de 15% a mais no 406 em relação ao Qualicilo. Seguindo nessa mesma linha, nós temos ainda uma outra alternativa, que é o sorgo, aqui é o Nugrés 800 BMR, que é um sorgo voltado para a produção de massa verde. Então essa massa verde pode ser pastejada diretamente ou com corte e fornecimento no coxo. Aqui esse material está florescido porque ele não passou por corte nenhum, então houve uma indução de florescimento. Mas é um material que eu implanto ele em janeiro ou fevereiro e ele produz massa fevereiro, março e abril, até no mês de maio, eventualmente sem florescimento. Então uma alternativa muito interessante de composição para o vezeu forrageiro que nós temos aí nesse período. Na sequência, os dois azevens que nós temos tetraploides, o Green Bull e o Biomax. Então são azevens importados, o Green Bull é produzido no Uruguai, o Biomax é produzido na Argentina. Azevém com alta produção de massa, excelente perfilhamento, alta produção de folhas, que é o que vocês podem verificar aqui, um material muito folhoso, digestibilidade elevada, então com todas as vantagens que o azevém tem do ponto de vista nutricional, com um ciclo longo de aproveitamento. Então são materiais que vão vegetar aqui, com implantação início de abril, meados de abril, com produção forrageira até o mês de novembro aproximadamente, dependendo da condição de primavera. São materiais que têm 85%, 90% de germinação, às vezes até mais, de 97% a 99% de pureza, ou seja, materiais assim com a qualidade física muito grande e livres de resistência a glifosato. Então são materiais que morrem tranquilamente com glifosato, sem risco de azevém resistente ser levado para a área. Finalizando aqui as parcelas, a gente tem o centeio forrageiro, que é o temprano. Então o centeio ele tem alguma característica importante de uso aqui na região. Primeiro que ele é uma planta extremamente resistente a frio, é uma planta assim muito bem adaptada em condições de frio extremo, que na região do Guarapuava é bastante frequente. Então é um material que aguenta temperaturas negativas, aguenta geadas consecutivas, ele não sofre nenhum dano pela ocorrência de geada, traz bastante segurança para o produtor na adoção desse material, seja para pastejo, seja para uma eventual produção de uma silagem mais secada. E outra característica é que é um material que aguenta bastante uma condição de inverno mais seco. O centeio ele é uma planta com um sistema radicular muito agressivo, então consequentemente se torna uma planta muito bem adaptada a uma condição de menos disponibilidade hídrica para o inverno. Com um ciclo mais curto que o azevém, por volta de 90 a 100 dias de ciclo vegetativo, funciona muito bem numa rotação pré-milho, por exemplo, plantado no cedo, onde eu não vou poder explorar a totalidade do ciclo do azevém, por exemplo, eu consigo ter um bom aproveitamento do centeio. Então são essas alternativas que a Nufarm trouxe aqui para complementação, a produção forrageira, tanto de outono quanto de inverno aqui na região, materiais que já foram avaliados aqui na região, testados, materiais comerciais já de longa data e que são ótimas alternativas para o produtor aqui da região. Meu nome é Camila, eu sou especialista da qualidade e vim apresentar para vocês um pouquinho sobre o PAGR. Então, hoje o Juliano convidou nós aqui para falar um pouquinho sobre cultivos outonais e a importância disso dentro do programa. Hoje, então, como todo mundo já sabe, dentro do PAGR são contemplados alguns requisitos de manejo de conservação do solo, que é basicamente o que a gente vem vendo hoje. São 3 requisitos bem abrangentes que falam sobre como que a gente controla a erosão do solo, condicionantes e gestão de nutrientes no solo.
e também a parte, né, de manejo de conservação do solo de maneira geral. Então, solo coberto, né, por um longo período, plantio direto e assim por diante. Olá, eu sou o Lucas, integrante da equipe do PAGR, e como um programa de sustentabilidade, participantes aqui hoje no Giro de Culturas Outonais, muito falamos nos nossos encontros e nas nossas visitas nas fazendas a respeito de sustentabilidade, também a respeito de agricultura regenerativa, e é muito tranquilizador, é muito recompensador trabalhar no programa, porque os cooperados que fazem parte do programa, os cooperados são muito conscientes e facilitam o nosso trabalho de uma certa forma, porque num evento como hoje a gente consegue perceber a preocupação, o interesse em realmente estar conectados com a saúde do solo, e é muito tranquilo saber que os nossos produtores, com a consciência que têm, já estão num nível avançado. Então fica aqui, em nome do PAGR, meus parabéns a todos os produtores que estiveram aqui hoje, participando então do Giro das Culturas Outonais. Olá, meu nome é Thiago, sou representante da Raix para a região aqui de Guarapuava, e hoje eu quero trazer um pouquinho para vocês do que é quem que é a Raix e o que ela está trazendo de novidade para vocês. A Raix é a primeira empresa pioneira no segmento de mix de coberturas, né? Ela que fundou esse mercado de mix de coberturas. Quero trazer para vocês 5 mix que nós iremos apresentar aqui. O primeiro mix que eu quero trazer para vocês aqui é o RX210. Ele é um mix de ciclo médio, né? Ele é um mix que te proporciona uma cobertura entre 90 a 120 dias. Né? Hoje a gente tem aqui nesse mix 5 espécies de cobertura, são 2 aveias, 1 centeio e 2 nabos. Ele é um mix recomendado para você trabalhar no intervalo de um manejo outonal. Quem não vai fazer uma cultura de inverno ou quem quer tá com um plantio de cobertura atrasada, você pode trabalhar ele, né, num ciclo médio de 110, né, até 120 dias ele é recomendado. O próximo mix que eu quero falar para vocês é o RX330. Ele é um mix hoje de ciclo longo. Ele te proporciona uma cobertura até de 150 dias. Né? Esse mix ele é composto por uma aveia, né, aveia preta, centeio e 2 ervilhacas. A nossa principal recomendação ele é um mix pré-milho, e caso, né, seja também possível, pode ser feito no pré-soja. Mas esse aqui é o mix mais comercializado hoje na região de Guarapuava. O próximo mix aqui é o 340, ele é um mix que te proporciona também um ciclo longo. Aqui você tem 2 aveias, uma aveia preta, uma aveia ucraniana, aveia branca e 2 ervilhacas. Esse mix aqui ele pode ser também trabalhado como pastejo. As aveias aqui elas crescem rápido e você trazendo, né, consegue trazer aqui um gado, fazer até 2, 3 pastejadas em cima. E depois a ervilhaca vem por baixo, né, se formando, onde você pode estar colocando um milho ou uma soja posteriormente. O próximo mix que quero trazer para vocês é o RX520. Ele é um mix de ciclo médio, também na linha do 210. Você pode ir trabalhando ele no intervalo de 90 até 120 dias. O principal diferencial desse mix aqui ele traz na sua composição nabo pivotante e a ervilha forrageira. São duas espécies de cobertura que conseguem descompactar muito bem o solo e te trazer vários benefícios. Uma das possibilidades aqui é você, né, plantar isso aqui no verde, sem fazer a dessecação ou sem fazer a rolagem. E também agora, por último, quero trazer para vocês o RX610. O RX610 é um mix de ciclo longo também. A sua composição vai aveia preta, nabo pivotante e 2 ervilhacas. O principal benefício do 610 é que você consegue fechar bem rapidamente o solo, né, a sua cobertura, e o principal posicionamento dele é o mix pré-milho. Por quê? Porque a ervilhaca, né, ela fixa muito nitrogênio e você consegue aproveitar ele muito bem na cultura do milho. Então aqui o RX610, ele é o campeão de vendas aqui na região
e é o mix mais plantado do nosso portfólio. E eu quero agradecer principalmente a Agrária pelo evento, né? Agradecer por ter nos convidado. Somos a empresa parceira aqui da Agrária já faz seis anos. Se tiver alguma dúvida, né, alguma demanda ali, por favor, entre em contato, né? Estamos à disposição e fico assim agradecido. Pessoal, nós estamos aqui observando algumas cultivares de feijão com oportunidades para o cultivo outonal. É importante sublinhar nesse momento aqui que, embora nós estejamos em maio falando de cultivos outonais, esses feijões eles são implantados no verão. Por que eu tenho falado isso? Porque de maneira primordial a escolha da data de semeadura dessas cultivares de feijão é o que define se teremos ou não sucesso, se poderemos colher ou não. Por que eu falo isso? Porque todas as vezes que nós nos afastamos do início de fevereiro, nós vamos semeando dia 10, 20, 28 de fevereiro, corre-se o risco da colheita desse feijão ser tardia e a nossa região é uma região que tem bastante frio. Logo, a decisão, a escolha dessa data de semeadura, ela é bastante importante. Não só a data, a escolha das cultivares. Notem aqui que nós temos a cultivar IPR Urutau e aqui nós temos a cultivar IAC Unamax. Cultivares muito boas, muito apropriadas para o cultivo de feijão nessa época outonal. Entretanto, se vocês observarem muito bem, são cultivares com ciclos diferentes, ou seja, a IAC Unamax com um ciclo um pouco mais longo, se tomarmos a decisão de esperarmos para semeá-la um pouco mais tardiamente em fevereiro, teremos um grande risco que antes da colheita teremos perca por baixas temperaturas, por geadas. Logo, a escolha da data da semeadura, a escolha da cultivar que nós vamos ter para esse cultivo outonal é primordial. Olá pessoal, eu me chamo Flávia, sou pesquisadora da HF aqui da FAPA e hoje a gente está participando do Giro de Cultivos Outonais e eu vim apresentar a principal cultura de HF que nós temos nessa faixa aí de outono e inverno, né, que pega aí principalmente a cultura da cebola. Então nós temos outras culturas que são menos principais, digamos assim, que seria a beterraba, a cenoura, mas hoje a cultura da cebola está em torno aí de 650 hectares na região de Guarapuava e da cooperativa agrária a gente tem 230 hectares. Então é uma área significativa que a gente vem trabalhando e nós da FAPA estamos desenvolvendo trabalhos na área da HF e hoje eu vim apresentar alguns trabalhos relacionados principalmente a tempo de armazenamento desses materiais. Então a gente faz toda essa adaptação desses materiais genéticos que são existentes no mercado e posteriormente posiciona aí para os nossos cooperados os principais cultivares que tenham aí o tempo de armazenamento mais completo, aí ficando em torno aí de 4, 5 meses de armazenamento, podendo ter então essa janela maior para comercialização desse produto. Sabendo que a gente tem oscilações aí em relação ao mercado de preços, isso é muito interessante para que a gente consiga armazenar esse produto e vender quando realmente o preço está maior e mais atrativo em relação a épocas em que o preço não está da melhor forma possível. Um outro trabalho que nós estamos apresentando aqui no evento seria de cultivo mínimo, HFs aí preparando menos o solo possível. Então nós, como uma fundação de pesquisa, a gente quer inovar nessa área, quer trazer culturas HF que degradem o mínimo possível do solo. Então na cebola a gente já tem alguns trabalhos nesse sentido e em batata também. Então a gente sabe que em épocas aí de bastante baixas temperaturas, onde a gente tem temperaturas até menos que zero, a gente sofre mais com uma cebola mais jovem que está aí nesse cultivo mínimo. Então a gente vem trabalhando para balizar isso da melhor forma possível e também posicionar materiais mais resistentes que encaixem nessas janelas. Agradeço, qualquer dúvidas a gente fica na FAPA à disposição. Olá, sou o Ricardo Halles, eu fui da Universidade Estadual de Londrina, na equipe de manejo de solos, e a minha área era mecanização de origem, mas eu acabei derivando bastante para a área de solos para entender os aspectos da compactação do solo. Chegou um determinado momento que eu estudava muita máquina para descompactar o solo e a gente via que isso não estava surtindo efeito,
E aí eu derivei para solos para entender melhor o que era a compactação. Então a proposta aqui justamente, e nesses eventos que tem a trincheira, é para a gente mostrar um pouco dessa característica do efeito e da característica do solo, né, a importância de um solo fértil e uma estrutura do solo bem preservada. Então nós trouxemos aqui justamente para essa trincheira algumas parcelas escarificadas e não escarificadas para a gente ver como é que a máquina se comporta, mas o que talvez valesse a pena a gente demonstrar e reforçar é como a planta tem capacidade de recuperar a estrutura do solo. Então se nós olharmos aqui, por exemplo, né, todo essa enraizamento que tem aqui das plantas, e quanto mais raiz tiver, melhor fica o solo. Quanto mais raiz tiver, mais planta vai ter, mais produtivo tem. Então é isso que nós temos que pensar, essa lógica de uma agricultura que produz raiz. Um agricultor ele tem que ser um produtor de raiz, raízes profundas, bem distribuídas, que isso vai melhorar o solo, melhorar a fertilidade do solo, consequentemente vai dar mais parte aérea, maior produtividade, menor custo de produção e mais rentabilidade. Então essa é a lógica que a gente privilegiou aqui para essa estação. Meu nome é Vitor Muller Anunciato, sou pesquisador da parte de mecanização agrícola e inovações tecnológicas. Aqui nesse stand a gente está com a demonstração de semeadura de carinata. Então a gente tem os desafios, né, devido ao tamanho da semente da carinata, estamos aprendendo como que funciona essa semeadura, né? Então a gente está trabalhando com diferentes populações nesse cenário aqui e diferentes tipos de máquinas. E duas épocas para poder mostrar para o nosso cooperado tanto o efeito da semeadura, da escolha da população na carinata no momento de desenvolvimento inicial dela, quanto também para o desenvolvimento médio para tardio dela ali, o porte da planta, como que ela vai se comportar, qual que vai ser esse espaçamento, como que ela vai responder às diferentes espaçamento entre linhas e espaçamento entre plantas e, consequentemente, a população ao qual nós colocamos ela no campo, né, ao qual a gente realizou a nosso manejo de operação de semeadura. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thales Checker, sou professor do Departamento de Solos da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estou aqui em Guarapuava, na cooperativa agrária, juntamente com o pessoal da FAPA, nesse giro técnico, falando da importância dos cultivos outonais para o sistema solo. Então a gente vai aqui apresentar nessa trincheira que vocês estão vendo aqui de 22 metros de largura, mostrando aqui várias opções de cultivo outonal. Primeiramente, proteger o patrimônio que é o solo, né? Proteger o nosso solo contra a ação da chuva. Muitas vezes fica o solo aí descoberto, sem nada cultivado entre uma cultura de verão e uma cultura de inverno. Então esse primeiro ponto eu acho que tem que ser destacado frente aí à quantidade de chuva que nós temos na região sul do Brasil, cada vez mais intensas e com maior potencial erosivo. No segundo momento a gente vai mostrar uma série de dados aí de informação também sobre como essas plantas de serviço beneficiam a fertilidade do solo, tanto para os elementos, para os nutrientes móveis, quanto para os nutrientes imóveis. Aqueles imóveis que ficam lá em cima dos primeiros centímetros de solo, a gente tem que tentar levar um pouquinho mais para baixo. Como é que a gente pode fazer isso? Mecanicamente, às vezes é quase impossível, mas as plantas podem fazer isso por nós, com o sistema radicular profundo, trazendo os nutrientes como fósforo, potássio em profundidade. Aqueles elementos que são mais móveis, né, como sulfato, como nitrato, a gente também pode recuperá-los parcialmente utilizando plantas de cobertura. A gente tem um monte de informação, de dados aí de produção de massa e a quantidade que as plantas conseguem ciclar desses nutrientes que estão lá em profundidade que poderiam ser perdidos por lixiviação. Então a gente vai estar aí mostrando alguns desses resultados aqui baseado nos experimentos da FAPA e também demonstrando aqui visualmente, né, o quanto que as raízes conseguem promover e melhorar a qualidade do solo, melhorar a fertilidade do solo. A biologia do solo se beneficia através desses cultivos outonais, promovendo aí uma verdadeira incorporação biológica dos insumos, né? A gente tem aqui galerias de insetos que a gente chega a 40, 50 centímetros, algo impressionante e que só pode ser feito com um cultivo de plantas pelo maior período de tempo possível, né? Ou seja, na região
365 dias por ano. Acho que essa é a meta, esse é o objetivo e é assim que a gente vai conseguir sistemas mais produtivos e mais sustentáveis para a região aí sul do Brasil.